Terceira parte: estratégias para gerar saúde. O poder interior de cura é a maior força de que dispomos para chegar à saúde. Hipócrates 21. Autoconhecimento: tudo que recebe atenção cresce. Se você direciona a atenção para situações e emoções negativas, elas tomarão vulto em sua consciência. A consciência é o conjunto de tudo ou aquilo em que prestamos atenção. Algumas pessoas têm a atenção desviada pelos problemas cotidianos, situações negativas que, isoladamente, parecem insignificantes, mas que, somadas, são suficientes para sobrecarregar a consciência. Todos os dias os psiquiatras atendem pacientes nessas condições, que se queixam de depressão moderada e ansiedade. Nunca irrompem em uma crise, mas não conseguem canalizar as energias satisfatoriamente. Quando conseguimos nos concentrar em um objetivo, damos um passo importante em direção à saúde. Objetivos definidos de vida: ter uma profissão, uma família, mantém as pessoas vivas, e o corpo responde a eles com vitalidade. Aqueles que têm um objetivo concreto acordam todos os dias com grande disposição. No entanto, quando o projeto que tem iminente fracassa, quando chega a hora da aposentadoria ou quando um membro da família morre de repente, a depressão ou a doença se instala. A longo prazo, a excessiva concentração de energia os deixa vulneráveis, porque sua consciência flui em um canal estreito. E o rio da vida segue cursos variados. O estado de atenção superior vai além de objetivos. Ele não é estimulado pelas circunstâncias nem perturbado pelas cerrizes do dia a dia. A paisagem interior é serena e, acima de tudo, plácida. Requer a mesma atenção para o descanso e para a atividade. Portanto, a consciência é equilibrada, vital e ampla. Aqueles que atingem esse estágio são tranquilos e sensatos. E seu efeito sobre os outros é relaxante. A calma que eles transmitem está muito próxima da sabedoria, é o verdadeiro alicerce da saúde e vem do autoconhecimento. Aqueles que já experimentaram o autoconhecimento sabem que ele não tem preço. Não há poder no mundo que se iguale ao poder conferido pelo autoconhecimento. Ele desencadeia atitudes positivas o tempo todo. Resistir aos pensamentos negativos é apenas mais uma maneira de prestar atenção neles. Tudo o que recebe atenção cresce. Eis o que Krishnamurti diz sobre a inutilidade de lutar contra padrões de pensamentos negativos. Não é bom tentar polir a estupidez, tentar ficar mais inteligente. Primeiro, devo saber que sou estúpido, que sou idiota. A simples consciência de minha estupidez me livra dela. Ao dizer que eu sou idiota, você estará se mostrando observador, não será mais um idiota. Mas se resiste ao que de fato é, então sua estupidez persiste. Neste mundo racional, a glória é ser muito inteligente, muito esperto, muito complexo, muito erudito, mas a erudição não tem nada a ver com inteligência. Para vermos as coisas como elas são, para entendermos o que realmente somos sem nenhum conflito, precisamos da estupenda simplicidade da inteligência. O que Krishnamurti quer dizer é que a atenção é mais poderosa quando inocente, livre de condicionamentos. E só o autoconhecimento torna isso possível. A consciência interior gera saúde porque é vital. Basta olhar para o aspecto radiante de uma mãe diante do primeiro filho e as brincadeiras de uma criança feliz para reconhecer seu poder. Nossa natureza mecânica nos mantém paralisados. Nossa verdadeira natureza, nossa essência, nossa inteligência, não pode nos ajudar se não prestarmos atenção a ela. Aquilo que não recebe atenção não cresce. Quando a atenção é adequadamente canalizada, sem agitação nem esforço, o autoconhecimento surge. Ele abre o canal pelo qual o cérebro torna o corpo sadio. Sem estardalhaço, um tipo simples de inteligência se faz sentir em todos os aspectos fisiológicos. Na presença da atenção serena, sentimentos como raiva, medo, desconfiança, cobiça, ciúme, intolerância, ansiedade ou depressão desaparecem como tigres de papel. Mas há verdadeiros tigres a combater antes que isso aconteça. Porém, antes de nos engajarmos nas técnicas que aumentam o autoconhecimento, quero frisar que é inútil lutar contra os pensamentos negativos.
Esse é o ponto de partida de todas as estratégias para gerar saúde. 22 Vivendo no presente. Só a saúde nos faz sentir que agora é o melhor momento do ano. Franklin Adams. O passado é apenas um sonho, o futuro, uma visão. O presente bem vivido torna todo o passado um sonho de felicidade, e o futuro, uma visão de esperança. Por isso, preste atenção no dia de hoje. Provérbio sânscrito. Você já ouviu falar que preocupação envelhece? Há muita verdade nessa afirmação. Todos já viram alguém envelhecer da noite para o dia ao passar por uma crise financeira ou emocional. O que é exatamente esse padrão de pensamentos a que se amamos preocupação e que parece ter o poder de envenenar nossa existência? É possível até mesmo afirmar que a preocupação causa o envelhecimento, pois ela acelera o tempo. A preocupação é obviamente um hábito. O hábito de se atormentar por coisas que já passaram ou pelas que ainda podem acontecer. Ela não tem nada a ver com o presente. Analisemos primeiro o passado. Ainda não se conhece nenhum meio de mudar o que passou. O passado é irrevogável, o tempo anula todas as possibilidades de torná-lo diferente. Viver em meio aos enganos e mágoas do passado é totalmente improdutivo. Além do mais, esse tipo de atitude é nocivo, pois libera no organismo substâncias tóxicas que aumentam a pressão arterial e sobrecarregam o coração. A melhor postura é reconhecer os erros passados, aprender com eles e deixá-los ficar em seu devido lugar, no passado. Para dedicar toda a atenção ao presente é preciso a percepção sadia de que o passado se foi para sempre. A preocupação é a recusa psicológica de aceitar esse ato. E o que a torna parte aparentemente inevitável da vida é o fato de os erros, as mágoas, os ressentimentos e as injustiças deixarem na mente vestígios que afetam o organismo através da conexão psicofisiológica. Há um segundo tipo de preocupação que se ocupa de tentar evitar a dor pelo controle do futuro. Um de meus colegas me deu um bom exemplo desse modo de agir. Ele tratou uma paciente durante 20 anos, e, nesse período, ela o visitava 2 vezes por ano para fazer exames físicos completos. Sempre que aparecia, demonstrava grande preocupação com a possibilidade de ter um câncer. Embora não tivesse nenhum sintoma da doença, ela inventava uma série de queixas que obrigava o médico a pedir uma bateria de exames apenas para assegurá-la de que não tinha câncer. Essa cena se repetia ano após ano. A cada consulta o médico fazia o que podia para convencê-la de que estava livre da doença, e todas as vezes ela perguntava, "Tem certeza?" Certa vez porém, depois de analisar o resultado dos exames, o médico veio com mais notícias. Disse à paciente que ela tinha câncer. Ao que ela respondeu, com uma espécie de expressão de triunfo, "Não falei? Faz 20 anos que venho dizendo a mesma coisa." Em sua preocupação, essa mulher imaginou uma doença que ela temia mais que tudo. De tanto dar atenção a esse medo, ele acabou se tornando realidade. A consciência tem meios de alterar os fatos. Nosso subconsciente pode transformar aquilo que imaginamos em realidade. As pessoas que se preocupam se convenceram de que a preocupação é, de certo modo, o modelo correto de pensamento para evitar que coisas ruins aconteçam. Entretanto, atenção é atenção. Se ficamos imaginando coisas que não queremos ver acontecer, é quase certo que o resultado será o oposto. Talvez algo igualmente ruim ocorra, o que dá no mesmo. Se queremos imaginar o futuro, que ele seja repleto de alegrias e coisas boas. Mas as pessoas saudáveis não vivem nem no passado nem no futuro. Elas vivem no presente, no agora, que acaba tendo sempre o gosto da eternidade, pois nenhuma sombra paira sobre ele. Quando se presta atenção ao momento presente, ele se desenvolve em toda a plenitude. Ao vivermos apenas de momento em momento, o tempo deixa de ser nosso inimigo. Os efeitos nocivos da preocupação são eliminados através da valorização do que a vida nos oferece hoje. 23 A satisfação do ego, por mais incrível que isso possa parecer, tem vários pacientes que extraem prazer da doença. Na verdade, alguns ficam mais felizes quando estão doentes. Um deles,
uma senhora que padece de colite ulcerativa e quase sempre tem crises perigosíssimas, vive em meu consultório se queixando de tudo que não pode fazer e dizendo que seu único desejo é morrer. No entanto, é nas crises agudas que ela se mostra tranquila, relaxada e, às vezes, exasperantemente despreocupada nessas horas. Apesar de o intestino estar sangrando muito e de estar anêmica, ela afirma que se sente absolutamente bem. A despeito dos protestos da família e de minhas súplicas, recusa-se a ir para o hospital e sustenta que não há motivo para preocupação essa. Em seu estado normal vive tentando chamar a atenção, e quando a doença piora ela se satisfaz com o fato de receber atenção automaticamente. Toda doença gira em torno da necessidade que seu ego tem de se sentir importante e de conseguir a atenção que merece. A satisfação do ego é uma necessidade humana básica, e sua ausência leva ao desequilíbrio fisiológico e emocional, às vezes, à insanidade. Minha paciente ficava doente para satisfazer o ego. Mas o modo arriscado que ela escolheu para se satisfazer sobrecarregava demais o corpo. Esse comportamento é o oposto daquele que Maslow descreveu ao dizer que pessoas realmente saudáveis sabem intuitivamente o que é bom para elas. Como médico, todo dia assisto à melhora ou piora do estado de meus pacientes de acordo com as necessidades do ego de cada um. Em outras palavras, o surgimento da doença está intimamente relacionado com os fatores de insatisfação do ego. E que fatores são esses? Coisas simples como incapacidade de se sentir importante, baixa autoestima, falta de estímulo e de amor. O ego se alimenta de apreço, encorajamento e amor. É mais fácil encarar a carência de vitaminas e minerais do que as carências do ego, que são muito mais importantes. A não realização de qualquer necessidade humana básica leva a consequências desastrosas, ao enfraquecimento e à doença. Basta olhar em volta para perceber que os indivíduos saudáveis e felizes parecem ser sempre muito amados e valorizados. Mas nossa sociedade nos ensina que não é bom valorizar as pessoas para que elas não se sintam superiores nem se tornem presunçosas. Os psicólogos discordam desse ponto de vista. Elogios e afeto produzem a saudável sensação interior de valorização. Sem ela, o ego oscila entre sentimentos exagerados de inutilidade e fantasias igualmente exageradas em torno da própria importância. As pessoas infelizes e doentes parecem nunca conseguir a atenção que desejam. Em minha opinião, a solução desse problema é simples. A melhor técnica de satisfação do ego já foi sintetizada numa frase bem conhecida: faça pelos outros o que espera que eles façam por você. Se quer elogios, elogie os outros. Se não se sente devidamente valorizado, valorize mais os que estão à sua volta. Se quer amor, seja mais amoroso. Se quer ser importante, faça os outros se sentirem importantes, mas seja sincero. Não há nenhuma novidade nessa técnica. Todas as culturas têm alguma versão para o provérbio quem planta, colhe. O problema é que existe grande diferença entre saber e agir. A escola do pensamento positivo surgiu para que as pessoas aprendam a dar para receber. O pensamento positivo funciona com facilidade para algumas pessoas. Mas a mente é muito mais profunda que pensamentos superficiais. Na verdade, ela está colhendo o que planta. Todo pensamento é automaticamente traduzido em um modelo fisiológico. Se a cooperação entre corpo e mente for harmoniosa, a valorização da vida será instantânea. A satisfação do ego surgirá como um dos dons naturais da saúde. Mas a maioria das pessoas encontra obstáculos reais à satisfação do ego: dúvidas, culpa, negação do prazer e preocupação consigo mesmo. Esse é o conteúdo da má consciência. Sob seu domínio, o ego só consegue se satisfazer por vias tortuosas, ou seja, a neurose e a doença. Para que o caminho certo apareça é preciso o autoconhecimento. 24. A importância da satisfação no trabalho. O trabalho deve ser realizado com veneração. Napoleão Hill. Vários são nossos atos, várias são as ocupações do homem. O carpinteiro deseja a madeira, o médico, a doença, berrama, um adorador que lhe oferece o corpo.
Rigveda. Vários estudos realizados nos mais diversos centros médicos indicam que as pessoas vivem mais e melhor se estiverem insatisfeitas no trabalho. Passamos um terço da vida na profissão que escolhemos. A infelicidade no trabalho compromete toda a existência, tornando-nos mais propensos a doenças e à deterioração física. A toda hora atendo em meu consultório pacientes com problemas que posso associar diretamente à insatisfação profissional. Simplesmente odeiam o que fazem, e passam todo o expediente nutrindo hostilidade, ressentimento e frustração, obtendo resultados pífios nas tarefas que executam e na vida em geral. Com o tempo, têm cada vez mais dificuldade em superar esses sentimentos, e descontam a insatisfação no fumo, no álcool e na comida. O sono é perturbado pela incessante preocupação com o trabalho e com o prazer nulo que ele lhes oferece. Essas pessoas trazem o cansaço estampado no rosto, e se queixam de enxaqueca, palpitação, insônia, obesidade, hipertensão e ansiedade. Sentem-se e parecem biologicamente mais velhos do que na realidade são. Minha experiência clínica me leva a acreditar que aqueles que não gostam do que fazem são mais propensos a doenças sérias do que os que são felizes na profissão. Há alguma verdade na expressão "sou ocupado demais para ficar doente". Portanto, a ociosidade não é a solução, pois noto que os indivíduos que perdem o emprego ou que padecem de desemprego crônico apresentam muito mais problemas físicos. Seu corpo sofre da mesma atrofia que a natureza reserva aos seres que se tornam inúteis. O que é inútil morre logo. A natureza, inclusive a natureza interior do ser humano, não tem lugar para a inutilidade. Ela só promove a saúde daquilo que contribui para o crescimento e o progresso. Progredir é sobreviver. Os fisioterapeutas e os preparadores físicos conhecem bem o fenômeno da atrofia oriunda da ociosidade, o desgaste do membro ou órgão que não é utilizado. Tão logo o membro afetado seja posto para funcionar, o processo se reverte. O sangue começa a irrigar a região, que aos poucos se fortalece. Atividade, utilidade e progresso são fundamentais para a saúde e a longevidade. Emerson colocou muito bem a questão ao afirmar que as pessoas não envelhecem, quando elas param de crescer, tornam-se velhas. Seja útil, contribua para o crescimento da vida. Quando ouvem este conselho, as pessoas concluem que estão em a profissão errada. É possível que sim. Mas, em geral, a oportunidade de obter satisfação do trabalho foi envenenada por atitudes negativas. Todo trabalho tem um propósito útil, pois sempre haverá alguém que o usará para crescer e evoluir. Em princípio, o trabalho é importante por sua função social, e os empregos existem para preencher necessidades concretas. Mas hoje o mais importante é a satisfação pessoal, não que as pessoas sejam atualmente mais egoístas que seus ancestrais. Elas apenas percebem que a utilidade básica do trabalho é a realização de si mesmo. Aqueles que se sentem úteis não se deterioram nem ficam doentes. Nutridos pela satisfação pessoal, estão sempre prontos para fazer a coletividade prosperar. Contudo, é claro que a pirâmide de empregos é composta de uma enorme base de tarefas rotineiras e um topo estreito de atividades criativas. E do peso da rotina que meus pacientes se queixam. O que tenho a dizer é que os trabalhos criativos tendem a ficar nas mãos das pessoas saudáveis, daquelas que são naturalmente capazes de conseguir mais, mas acho que sua postura positiva antecede e cria as oportunidades de promoção. Todo trabalho é repetitivo e exige disciplina. Aqueles que não têm consciência interior rapidamente chegam ao ponto em que a repetição de tarefas conduz ao tédio e à fadiga. Daí nascem todos os outros sintomas. Pessoas confiantes encontram soluções criativas para a rotina do trabalho. Elas não têm o hábito de enumerar os aspectos chatos, cansativos ou repetitivos. Para começar, esses indivíduos têm coragem de procurar o trabalho de que gostam. Não se preocupam com a segurança material quando sua felicidade está em jogo. Quando encontram um emprego que os satisfaz, permanecem nele sem pensar na aposentadoria. Isso acontece porque recebem do trabalho o que a vida tem a lhes oferecer: crescimento, progresso e prosperidade.
Se você está desesperado para não fazer nada, isso significa que o trabalho o está matando. Se mal pode esperar pela aposentadoria, saiba que, em o que diz respeito à felicidade profissional, já está aposentado. Como médico, não posso ajudar meus pacientes a conseguir melhores empregos nem fazê-los gostar do trabalho que fazem. Posso apenas auxiliá-los temporariamente, aliviando os sintomas que apresentam. Mas posso apontar a verdadeira solução conduzindo-os para a consciência saudável e espontânea de seu self. 25 Canalizando o inconsciente. A força do hábito. Todo impulso de inteligência precisa ser canalizado. Quando discutimos o crescimento da consciência, é preciso falar de novos canais para a inteligência, ou então o autoconhecimento, ou não seria nada além de um estado de espírito amorfo. Um canal conscientemente criado para a inteligência chama-se hábito. Comumente, entendemos que os hábitos são o lado mais chato da rotina diária, a mesma escova de dentes, o mesmo suco de laranja, a mesma esposa. Mas qualquer espécie de habilidade ou talento depende do hábito. Levante a mão para bater um prego e esse desejo, traduzido por um canal determinado em ação física, pode se transformar na perícia de um carpinteiro. Aperrete uma tecla do piano e estará fazendo aquilo que um virtuose faz há anos pela força do hábito. É quase impossível deter a força do hábito uma vez que seu canal tenha sido aberto. O consciente tenta se convencer de que controla tudo, perde peso quando quer, para de fumar, aceita novos pontos de vista e tem pensamentos novos, mas a força do hábito é como uma enorme onda, e o consciente pode ser comparado ao surfista que é em cima. Os hábitos independem de nosso julgamento, por exemplo. Quem nunca ouviu um fumante inveterado dizer que nem sequer queria aquele cigarro que acabou de fumar, ou um gordinho afirmar que não tinha fome ao comer aquele pedaço de torta? Para compreender por que o hábito é tão poderoso, é preciso analisar melhor a natureza da mente. Os psicólogos dividem a mente em consciente e inconsciente. Por consciente, que responde por no máximo 10% das funções cerebrais, costumamos entender os pensamentos que conseguimos controlar e aos quais chamamos ideias. Já o inconsciente, que Freud chamou de D, é uma fera muito peluda e pouco compreendida, afinal, não é consciente. Mas que recorremos ao que se sabe a respeito da fisiologia do cérebro, o inconsciente revela muitos de seus mistérios. Os especialistas na área nos dizem que diferentes regiões do cérebro são responsáveis por funções específicas. Apenas um número limitado dessas funções, especificamente, o pensamento abstrato e a chamada atividade superior do córtex, parecia estar sob nosso controle consciente. Mas as pesquisas mais recentes informam que um único pensamento pode ativar várias regiões do cérebro ao mesmo tempo. Portanto, o pensamento não é apenas um ponto luminoso numa tela mental, ele é muito mais parecido a uma foto de jornal, feita de milhares de pontos organizados em um padrão preciso. Percebemos, assim, que as porções consciente e inconsciente da mente não são isoladas. A mente não tem divisões ou compartimentos rígidos. A qualquer momento, todo o seu cérebro está funcionando, mas sua consciência, ou atenção, traz à superfície apenas aqueles aspectos do todo que compõem o pensamento, a emoção ou a inspiração do momento. Mas para ter qualquer pensamento, você deve construir canais que literalmente cortem todo o corpo. São eles que, através da conexão psicofisiológica, convertem os pensamentos em reações físicas. Quando esses canais estão livres de pressão, o resultado é a saúde perfeita. Quando são obstruídos ou mal formados, resultam em saúde deficiente. Tudo é uma questão de oferecer à inteligência o caminho correto, ou seja, é basicamente uma questão de hábito. Todo hábito é uma aventura conjunta de corpo e mente. Grosso modo, a mente é a líder e o corpo, um companheiro silencioso. Essa associação funciona muito bem quando o hábito em questão é algo como jogar tênis ou tocar violino. A tremenda habilidade que o corpo demonstra nos esportes e na música é possível porque o atleta e o músico não têm que pensar no que estão fazendo. A mais sutil intenção é traduzida em reações incrivelmente coordenadas entre mente e corpo. Eles tiram proveito da coordenação mente-corpo pela força do hábito.
Entretanto, conforme já discutimos antes, a natureza mecânica do hábito pode trabalhar a favor da enfermidade. Se, para obter satisfação, os canais da mente estiverem voltados para o cigarro, o álcool ou o excesso de comida, então a força do hábito levará o corpo à doença. A associação entre corpo e mente é como uma bexiga, você a aperta de um lado e ela incha do outro. Nos maus hábitos, o corpo faz o que pode para acomodar os desejos da mente, aumenta a pressão arterial, ativa os hormônios e acelera os batimentos cardíacos, mas com o tempo o organismo perde a flexibilidade. O resultado é a hipertensão, a exaustão do sistema hormonal e a sobrecarga do coração. Felizmente, a inteligência sempre se dispõe a seguir por caminhos novos. Quando digo que o potencial da mente humana, da sua mente, é infinito, a flexibilidade da inteligência é a realidade prática que torna essa afirmação válida. Tudo e qualquer hábito faz com que o sistema nervoso central envie bilhões de impulsos ao corpo. Para usar um exemplo já citado, e em um jogo de tênis, a mente pode ter consciência apenas do movimento da raquete, mas seria preciso um poderoso computador para analisar as alterações celulares necessárias a essa ação, sem falar da imensa complexidade da ativação de hormônios, enzima S, músculos, e das regiões do cérebro responsáveis pelo equilíbrio, pela visão, pelo pensamento estratégico, etc. Qualquer reação que demanda bilhões de alterações também leva a vários bilhões de novas combinações dos mesmos elementos, o que dá à inteligência um mundo de novos canais de expressão. Se quisermos gerar saúde a partir deste momento, devemos começar a canalizar o inconsciente através do hábito. De acordo com minha experiência, esse novo enfoque deve incluir os seguintes parâmetros. O hábito deve ser adquirido sem esforço durante um período de tempo, deve ser guiado por pensamentos positivos e conscientemente repetido, mas não como se fosse o inimigo de um hábito ruim. Cultivados dessa forma, novos hábitos condicionam o corpo-mente a gerar saúde e felicidade automaticamente. Novamente me lembro das afirmações de Maslow: as pessoas saudáveis e criativas sabem intuitivamente o que é bom para elas. Suas reações espontâneas não seriam mais eficazes se tivessem sido planejadas. Parece bom demais para ser verdade, e é. A rotina do inconsciente pode ser alterada. Pessoas que passaram a vida infelizes podem se tornar felizes pela simples percepção de que a fonte da mudança está dentro delas. A responsabilidade pela doença e pela cura é nossa. O inconsciente pode ser remodelado com sugestão, repetição e, acima de tudo, atenção. E a atenção que reativa os poderes latentes da mente. Não se preocupe muito em saber como acontece, eis é mais uma maneira de acreditar que nada disso é possível. Um desvio mínimo da atenção é capaz de mudar o mundo que você enxerga e o corpo com o qual convive. Quem compra a rosa compra também os espinhos. Se prestar atenção na rosa, você verá beleza. Se, ao contrário, voltar a atenção para os espinhos, verá R. Os hábitos saudáveis, portanto, não podem ser superestimados como forças da saúde. Vou lhes dar um empurrão. No Instituto Weimar, na Califórnia, vi um pôster que trazia os seguintes conselhos a quem quisesse gerar saúde: alimentação, exercícios, água, sol, temperança, ar, descanso e confiança em Deus para controlar os processos de pensamento. Já discutimos quase todos esses itens, e os outros servem para nos lembrar que uma vida natural oferece resultados superiores aos da medicina. Ar e água puros, alimentos nutritivos, exercícios físicos moderados, como uma caminhada ao sol, e uma boa noite de sono, elementos que, quando transformados em hábitos, previnem a saúde deficiente. Bons hábitos ocasionais não são hábitos. O importante é deixar a inteligência criativa, ou a conexão mente-corpo, funcionar automaticamente. Se tem que pensar em fazer a coisa certa é porque seu corpo não está acostumado à saúde. Nesse caso, o certo pode ser nocivo. Uma pessoa que só pratica esportes aos domingos é mais suscetível a dores musculares e ataques cardíacos. O câncer de pele mais perigoso,
O melanoma não ataca preferencialmente as pessoas que vivem no sol ou as que passam o tempo todo enfurnadas em casa, mas aquelas que se tornam uma vez por ano, nas férias. Mesmo que esse tipo de exposição aconteça apenas na infância e nunca mais, ela é capaz de desencadear reações que, anos depois, provocarão o surgimento da doença. A ICM desenvolve e cultive os hábitos gradualmente, e só aqueles de que realmente gosta. Da lista do pôster, 2 elementos merecem algum comentário. Temperança é uma palavra que pode ser facilmente mal interpretada, mas ela quer dizer moderação. Isso é muito importante, não por questões morais, mas porque o corpo tem limites que devem ser respeitados. Modere o apetite, o lazer, o trabalho e a quantidade de exercícios. Os hábitos só se analisam o imenso poder organizador do inconsciente se a conexão mente-corpo puder fluir tranquilamente. Bilhões de alterações ocorrem quando você tem um pensamento ou quando mexe um dedo, mas, ao mesmo tempo, todas elas são uma coisa só: o fluxo da inteligência. Qualquer excesso leva ao estresse, que já definimos como qualquer fator que bloqueie o fluxo de inteligência criativa. Confie em Deus para controlar os processos de pensamento. Esse conselho não tem nenhum caráter religioso. Desde o início do livro venho apontando os indícios da existência de uma inteligência infinita que permeia toda a nature e se expressa através da mente e do corpo. É ela que gera a saúde perfeita, seu fluxo simples e constante é o único controle que pode ser exercido sobre a vida. E a única postura que podemos adotar diante dela é a confiança. 26 Dieta e destino. O alimento é Brahma. Rig Veda. Do alimento nascem todas as criaturas, que vivem do alimento e, depois da morte, retornam ao alimento. O alimento comanda todas as coisas. É o remédio para todos os males do corpo. Aqueles que adoram o alimento como Brahma alcançam todos os bens materiais. Do alimento nascem todos os seres, que, depois, crescem do alimento. E quando eles morrem, passam a alimentar o alimento. Taittiriya Upanishad. A vida nasce como desejo. Os impulsos de inteligência que chamamos amor e desejo foram transformados por nossos pais numa fusão de material genético que recebe o nome de embrião. Assim, somos concebidos pelo amor e pelo desejo, e surgimos como material genético. Embora microscópico, o DNA que compõe nosso código genético contém todo o nosso destino. A matéria bruta do DNA é açúcar e um composto químico chamado ácido nucleico, cuja complexidade é suficiente para codificar toda a inteligência que o amor e o desejo de nossos pais imprimiram na primeira célula concebida. Amor, desejo e inteligência são infundidos na matéria bruta cujo nome é alimento. Transformado e dotado de consciência, o alimento somos nós. Se quisermos que uma batata ou um grão de trigo se tornem também conscientes, basta ingeri-los. A inteligência que permeia cada célula do corpo passa a operar nesse pedaço de alimento. Seus nutrientes e componentes químicos são modificados para poder entrar em nossas células, tornando-se parte de nós na forma de olhos, cabelo, cérebro, intestinos. Essa é a criação. No ato de ingerir e assimilar os alimentos, a infinita inteligência do universo se manifesta. O universo foi criado a partir de explosões gigantescas que deram origem a galáxias e nebulosas imensas. Mas quando ele evoluiu o suficiente para que algo realmente complexo fosse seriado, a natureza aprendeu a se alimentar. Quando bebo um copo de suco de laranja, as células de meu corpo se combinam às moléculas de glicose do suco, que passam então a fazer parte dessas células. Quando você tomar consciência da complexidade, e ao mesmo tempo da simplicidade, inocência e refinamento pelos quais o poder organizador da inteligência transforma o alimento em seres humanos e em todas as criaturas da Terra, estará pronto para partilhar de seu destino. Poderá se sentar e comer. As pessoas que não respeitam o alimento não têm consciência do fluxo de organização que ele representa. Comer indiscriminada ou inconscientemente, com pressa, em excesso, tudo isso é uma violação das leis naturais, ou seja, dos processos biológicos que deveriam operar em canais predeterminados. Várias disfunções orgânicas podem ser associadas aos hábitos alimentares.
Por exemplo, estima-se que mais de 90% dos cânceres do sistema gastrointestinal, inclusive o maior vilão, o câncer de cólon, estão diretamente relacionados à alimentação. Pressão alta, colesterol e graves doenças cardíacas, verdadeiras pragas do Ocidente, para não falar do diabetes, da hipoglicemia, das úlceras e da gota apresentam conexões claras com os maus hábitos alimentares. Acho que ninguém precisa ser nutricionista para se alimentar bem. Na verdade, faço questão de oferecer dicas alimentares pouco detalhadas para ressaltar um conceito fundamental: o corpo é inteligente e sabe o que é bom para ele. Desde que essa inteligência seja canalizada por hábitos corretos, e para isso é preciso tomar decisões conscientes, os riscos da má alimentação desaparecem. Os obesos vão discordar deste ponto, afirmando que seu corpo não sabe se comportar diante da comida. Entretanto, quando você engorda 4,5 quilos por ano, em uma década estaria obeso, está se excedendo em mais ou menos 100 calorias por dia, que correspondem a uma colher de sopa de óleo, um tihou de uma barra de chocolate ou um punhado de amendoins. Em outras palavras, o organismo ganha peso a partir de um ajuste mínimo na quantidade correta de comida. Pelo mesmo raciocínio, um ajuste mínimo na direção oposta provocará o emagrecimento. Esse ajuste deve começar na mente, com uma postura de respeito pela inteligência do corpo. Somos diariamente bombardeados por uma infinidade de informações alimentares. Algumas servem aos interesses dos fabricantes, outras têm por objetivo a prevenção de doenças. Mas todas se tornam irrelevantes quando você consegue entender que as células do corpo querem apenas uma quantidade moderada e variada de nutrientes, suprida regularmente durante o dia. Hábitos novos que apontem nessa direção valem mais que qualquer conselho dado pelos nutricionistas. É hora de refletir um pouco. Você é obsessivo em relação a vitaminas, minerais, proteínas, etc. Qual a possibilidade de um pássaro selvagem apresentar deficiência de vitamina D? Além do homem, existe alguma outra espécie que se alimente de acordo com quantidades recomendáveis de nutrientes? Os especialistas da área sabem e vivem dizendo que todo o nosso conhecimento a respeito de nutrientes é, no máximo, superficial. E o pouco que sabemos vem de experiências de laboratório nas quais deixavam as cobaias sem comida até que elas apresentassem alguma deficiência, ou da observação de pessoas que já haviam contraído doenças. Ou seja, nosso conhecimento advém do estudo de estados fisiológicos anormais. Ainda assim, sabe-se que as células selecionam dos alimentos exatamente aquilo de que precisam para crescer. É por isso que os povos antigos consumiam vitamina C em quantidade suficiente para afugentar o escorbuto, e embora não soubessem nada a respeito de vitamina C nem tomassem suco de laranja todos os dias. A natureza não nos fez menos sábios que os pássaros, os répteis e os outros mamíferos. É verdade que ao longo dos anos incorporamos alguns péssimos hábitos que hoje ocultam nossa inteligência inata, mas a inteligência não pode ser simplesmente eliminada. Nosso instinto alimentar ficou embotado em parte pelos conselhos das pessoas. Mas o melhor conselho que já ouvi foi proferido pelo Dr. Wayne Dyer: primeiro, seja um bom animal. Nos últimos capítulos deste livro discutirei os meios de restaurar o comportamento automático e correto para o bom funcionamento de todo o sistema fisiológico. No momento, levando em consideração que a maioria das pessoas quer ter saúde perfeita mas não sabe como ativar a inteligência interior, farei algumas observações genéricas sobre alimentação. Embora não sejam recomendações oficiais nem científicas, tenho certeza de que vários médicos vão concordar com elas. Todos os pontos enumerados abaixo têm uma coisa em comum: gradualmente preparam corpo e mente para se unirem num fluxo de inteligência. Uma vez estabelecido o fluxo, tudo o que você tem a fazer é aproveitar a vida. 1. Preste atenção aos alimentos. 2. Pare por um momento diante da comida e fique em silêncio, de modo que a consciência absorva a refeição com tranquilidade. 3. Coma quando tiver fome, não coma se não tiver fome. 4. Abstenha-se de comer se estiver contrariado, seu corpo estará melhor assim. 5. Coma devagar, mastigando bem os alimentos.
6. Usufrua da companhia e elogie o cozinheiro. 7. Evite comer na companhia de pessoas que o perturbam. Na medida do possível, faça as refeições com amigos e membros da família. Nos dias de hoje, alguns desses conselhos parecem estranhos. Mas este é um tempo de exceção. Todas as culturas cultivaram esses costumes, sim, costumes, encontrando neles o sólido conforto de uma vida saudável. O homem sempre teve por postura agradecer, quase reverenciar, o alimento que o recebe. Esse sempre foi um sinal de que a espécie respeita os laços que a unem à natureza. As vantagens do vegetarianismo, assim como muitos outros médicos, estou convencido de que o vegetarianismo é a opção mais saudável. O vegetariano sobrevive apenas, ou basicamente, de uma dieta sem carne. Embora algumas pessoas se recusem a comer carne por abominar o sacrifício de animais, não é esse o ponto central de minha argumentação. Além disso, acho que se sua dieta incluir pequenas quantidades de ovos, frango e peixe, você terá os mesmos benefícios que os vegetarianos rígidos obtêm. Ao longo da história, a maioria das civilizações sobreviveu com dietas quase vegetarianas, de modo que, em certo sentido, essa é a norma. Tendemos a pensar que os europeus viveram muito tempo à base de repolho e milho por causa da pobreza, e que hoje os asiáticos subsistem de arroz e legumes por causa da superpopulação. No entanto, a verdade é que o corpo humano se mantém mais saudável quando a ingestão de gordura e proteína animais é pequena ou nula. A Associação Dietética Americana, em um folheto intitulado Abordagem Vegetariana, ressalta que há cada vez mais indícios científicos de que o vegetarianismo previne certos males. As seguintes doenças têm uma relação comprovada com a ingestão de grandes quantidades de carne e gordura animal. 1. Doenças coronarianas. Ainda não se sabe exatamente por quê, mas há fortes evidências de que os problemas cardíacos, a principal causa de morte em nossa sociedade, são disfunções crônicas e degenerativas relacionadas à alimentação. Gorduras saturadas e alimentos ricos em colesterol comprovadamente contribuem para o enrijecimento das artérias, arteriosclerose, fator que leva às doenças do coração. Carne, queijo, ovos e manteiga são as principais fontes de gorduras saturadas e colesterol. Quando a pessoa passa a consumir basicamente legumes e verduras, o nível de colesterol no sangue diminui drasticamente. Os adventistas do sétimo dia, por exemplo, que praticam o vegetarianismo por questões religiosas, têm de 30 a 50% menos chances de desenvolver doenças cardíacas. Geralmente, essas pessoas têm outros hábitos saudáveis, como não fumar, mas alguns estudos revelam que os adventistas não vegetarianos morrem 3 vezes mais de ataques do coração do que os companheiros vegetarianos da mesma faixa etária. 2. Câncer. Já discuti a ligação entre câncer e alimentação na primeira parte do livro, mas volto a repetir que os cânceres de cólon e mama são associados à alta ingestão de gorduras e colesterol, e que dietas pobres em fibras aumentam os riscos de tumores no aparelho digestivo. Todas as instituições competentes, inclusive a Sociedade Americana do Câncer, recomendam baixo consumo de carne. 3. Obesidade. A crença popular de que batata, pão, arroz, feijão, massas e outros alimentos vegetarianos engordam não tem base científica. Como já vimos, a obesidade é um fato de alto risco. As pesquisas informam que os americanos que comem carne são mais gordos. 4. Cáries. As cáries são menos frequentes entre os vegetarianos. 5. Osteoporose. Trata-se da rarefação dos ossos e da perda de massa óssea que aflige muitas mulheres depois da menopausa e que geram problemas na coluna e fraturas difíceis de ser tratadas. Embora a carne seja uma boa fonte de cálcio, assim são laticínios desnatados, peixe, feijão e verduras. Vários estudos indicam que o alto consumo de proteínas durante longos períodos provoca deficiência de cálcio. Quando esses fatos forem bem assimilados, as dietas vegetarianas se tornarão mais comuns, até mesmo os atletas, que sempre comeram muita carne, estão aprendendo a extrair energia dos carboidratos. O estudo mais clássico nesse sentido, realizado em Yale há várias décadas, mostrou que os atletas que comiam carne tinham menos resistência que os vegetarianos.
O fluxo de energia contínuo gerado pela ingestão de cereais integrais e carboidratos é muito melhor para o organismo do que os picos de energia propiciados pelo açúcar ou álcool. Além disso, é muito mais fácil digerir esses alimentos do que gorduras e proteínas animais. A boa notícia é que as estatísticas revelam que o consumo de cigarros, álcool e carne diminuiu entre as pessoas que hoje têm entre 30 e 40 anos. Já é possível esperar que a incidência de doenças da civilização caia dramaticamente. Para aqueles que querem dar uma guinada em direção ao vegetarianismo, posso oferecer alguns conselhos. Veja também o capítulo 4, que discute o câncer, e o capítulo 6, que fala da obesidade. 1. Não mude sua dieta de repente e de modo drástico. Faça mudanças graduais, de preferência nos momentos em que se sentir relaxado. 2. Comece dando preferência a peixes e aves, e coma porções pequenas. 3. Faça refeições de verdade e não fique se penitenciando com tigelas de arroz, feijão ou legumes cozidos. Toda a culinária asiática é baseada em arroz e legumes com um pouco de carne. As massas italianas também são pobres em proteína anima L4. Se puder escolher, dê preferência a pães integrais e milho em vez de farinha de trigo refinada. Os cereais integrais, em qualquer combinação com sementes, leguminosas, feijão, lentilha, leite e tofu fornecem todas as proteínas de que o corpo necessita. Recomendações gerais. Embora o mercado esteja repleto de livros sobre nutrição, ainda não encontrei nenhum que ensine a cultivar o luxo de inteligência para que, com o tempo, o corpo consiga nos dizer o que é bom para ele. Por isso, tentarei fazer algumas sugestões nesse sentido, mas ressalto que falo apenas em nome de minha experiência médica. Na quarta parte deste livro discuto os meios de abordar a inteligência criativa através da mente, o que, em última instância, torna a saúde perfeita uma realidade prática em todos os aspectos da vida. Contudo, o atual interesse pelos hábitos alimentares me leva a insistir no seguinte: 1. O corpo deseja quantidades moderadas de alimento, supridas regularmente durante o dia e compostas de nutrientes variados. Se você já vem providenciando essas coisas, e se não bebe nem fuma, está fazendo o mais importante para equilibrar o metabolismo e a digestão. O corpo adora disciplina. Coma um pouco de tudo, sempre nas mesmas quantidades, e sempre nos mesmos horários. 2. Quando a inteligência do corpo estiver a toda, as papilas gustativas serão seu melhor guia. Você deverá gostar chatamente do que lhe faz bem. O paladar ilude a maior parte das pessoas porque é mal estimulado ou então superestimulado. Para restabelecer o bom funcionamento das papilas gustativas, diminua a quantidade de sal dos alimentos e não com salgadinhos antes das refeições. Pare de estimular o paladar ingerindo álcool antes das refeições. Se for possível, simplesmente não beba enquanto estiver comendo. Enquanto come, tome água em temperatura ambiente, e não gelada, para limpar o paladar. Para apreciar o sabor natural dos alimentos, inclua nas refeições alimentos doces, amargos, ácidos e picantes. 3. Se você padece de desejos incontroláveis de comer o que não deve, não se desespere. Esse é apenas um mau hábito adquirido. Simplesmente escolha alimentos mais saudáveis. Se sentir uma vontade louca de comer doce, por exemplo, coma metade do que gostaria, mas não se torture. 4. Aprenda a distinguir se já comeu o suficiente. O corpo tem um sinal para isso, chamado reação de saciedade. Dietas nutritivas, com muitos cereais e líquidos, desencadeiem essa reação rapidamente, pois o estômago logo fica cheio. O mesmo não acontece com dietas ricas em gordura, sal e açúcar. Um bom modo de cultivar a reação de saciedade é beber água junto com a refeição e comer pão antes. Em certo estudo, estudantes orientados a ingerir 2 fatias de pão antes de cada refeição apresentaram perda significativa de peso em poucos meses. Este é um bom exemplo de como fazer regime sem sacrifícios. 5. Faça do almoço a refeição principal, e coma apenas 2/3 daquilo que o deixaria satisfeito. Esses 2 hábitos vão ajudá-lo a desenvolver a sensação de fome real, que é a única razão válida para comer.
Comer demais à noite sobrecarrega o organismo e provoca digestão irregular. 6. Acostume-se a ingerir apenas alimentos frescos. Deixe este ponto para o final porque espero que você se lembre bem dele. Embora o corpo possa se adaptar a comidas enlatadas, congeladas ou em conservas, essa não é a melhor maneira de obter saúde perfeita. Alimentar-se de produtos frescos, preparados a cada refeição, é a atitude correta. Se não gosta de cozinhar, almoce em restaurantes e coma um sanduíche acompanha-o de um copo de leite no jantar. Se o seu café da manhã é composto apenas de suco de laranja, café e um pãozinho, mude-o para mingau de aveia, uma torrada de pão integral e leite, ou algo nessa linha. Logo você vai deixar de experimentar quedas abruptas de energia no meio do dia. 27. Ritmo, repouso e atividade. Quando um elétron vibra, o universo se agita. Sir Arthur Eddington. O mesmo fluxo de vida que corre por minhas veias dia e noite permeia também o mundo numa dança rítmica. Rabindranath Tagore. A natureza funciona em ciclos de repouso e atividade. Vivemos num universo cujas pulsações se refletem em todos os níveis da existência. A natureza ondular da luz, o imenso ciclo de vida das estrelas, o fluxo e refluxo dos oceanos e a respiração dos seres vivos são variações do padrão de atividade e repouso. Um antigo texto védico declara que o universo é o macrocosmo e o homem, o microcosmo. Nossas células pulsam no ritmo do universo. Os ciclos do fluxo de inteligência que regula corpo e mente alcançam melhores resultados quando recebem a atenção devida. A ciência contemporânea ainda não sabe direito como esses ritmos biológicos e universais interagem, mas é fácil observar 4 ciclos naturais que nos influenciam. 1. A rotação da Terra, que cria o ciclo noite-dia. 2. A órbita da Terra em torno do Sol, que dá origem às estações do ano. 3. A órbita da Lua ao redor da Terra. E 4. Os movimentos gravitacionais da Terra, da Lua e do Sol ao longo do ano, observado nas marés. Nos últimos séculos, a humanidade se acostumou a considerar esses ciclos como fatores externos, astronômicos. No entanto, todos os seres vivos são programados biologicamente para responder ao ritmo do universo. Os pássaros não migram porque detectam a mudança de estação, nem os frutos amadurecem e os ursos hibernam porque mantêm vigilância sobre o ambiente. O ritmo da natureza está dentro deles, e, portanto, sua inteligência está sempre operando em ciclos. Os dias e as estações também afetam profundamente os seres humanos. A grande maioria das pessoas que vivem fora das cidades ainda acordam e dormem, plantam e colhem, crescem e morrem de acordo com o ritmo estabelecido pela natureza. Uma vez que esse ritmo nos é intrínseco, não temos que invocá-lo racionalmente. O importante é respeitá-lo para não sobrecarregar o organismo. As pesquisas vêm demonstrando que os fluidos celulares e os eletrólitos do plasma flutuam com as fases da Lua, o que equivale a dizer que seguem o fluxo das marés. As batidas do coração têm um padrão constante, as várias ondas cerebrais são tão complicadas que os pesquisadores estão apenas começando a entendê-las. Os hormônios são secretados em ondas e marés, e o aparelho digestivo pulsa numa onda chamada movimento peristáltico. Acredito que a importância dos ritmos biológicos se tornará mais evidente quando tivermos dados científicos bem claros, mas já se sabe que a ruptura dos ciclos naturais do organismo leva à doença. Por exemplo, as pessoas que trabalham à noite e dormem durante o dia apresentam alterações no fluxo diário de cortisona e de certos hormônios da hipófise. Os trabalhadores noturnos podem ajustar suas atividades de acordo com o horário de trabalho, mas se suas células não conseguirem se adaptar totalmente, a interrupção do ritmo biológico será sentida como uma vaga sensação de desorientação, suscetibilidade a resfriados, infecções e irritação. A medicina ainda vai levar um tempo para determinar como os sistemas imunológico e endócrino respondem aos ciclos naturais, mas qualquer indivíduo observador os percebe no dia a dia. Nossas emoções mudam com as estações, pegamos resfriados no inverno, sentimos a primavera nos ossos, ficamos pensativos e mais maduros no outono. Somos mais expansivos na primavera e nos retraímos no inverno.
As doenças também têm seu tempo. E mais comum as úlceras começarem a sangrar entre os meses de abril e setembro, por exemplo. A depressão também é favorecida pelo inverno e por dois momentos específicos do dia, o crepúsculo e a meia-noite. Uma das mais fascinantes descobertas nessa área diz respeito às pessoas que desenvolvem depressão patológica e chegam às raias do suicídio apenas no inverno. Elas padecem da síndrome afetiva sazonal. No sangue desses pacientes foram encontrados altos níveis de melatonina, hormônio secretado pela glândula pineal. Para baixar esses níveis e aliviar a depressão, os médicos aconselham caminhadas ao sol. Esse é o aspecto fascinante da questão, pois a glândula pineal reage à luz, muito embora esteja encravada no cérebro. Essa glândula, programada geneticamente, parece ser o meio do qual dispomos para monitorar a passagem do ano. Uma vez que hoje em dia não estamos mais tão ligados à natureza, corremos o risco de perder contato com o ritmo interno. Neste mundo industrializado, é fácil acertar o relógio de pulso. Trabalhamos quando queremos, dormimos quando desejamos, fazemos as refeições quando bem entendemos, assistimos à televisão, lemos um livro e ouvimos música a qualquer hora. O ritmo desta era é parte da evolução, mas, como médico, acho que as pessoas que melhor se adaptam à agitação moderna são aquelas que respeitam o ritmo biológico do próprio corpo. Não há nenhuma novidade nisso. Os indivíduos realmente saudáveis e bem-sucedidos são aqueles que aprenderam cedo a ter uma boa noite de sono, a tirar uma parte do dia para descansar, a comer em paz, a levantar com o sol e ir para a cama cedo. Na verdade, como o ciclo básico, que subjaz a todos os outros, é a alternância de atividade e repouso, descanar o suficiente é a chave para a normalização de todos os outros ritmos internos. Todas as terapias de tratamento de distúrbios físicos e mentais incluem o repouso. E o inimigo número 1 do repouso é o estímulo constante. O hábito de estimular o cérebro durante o dia, um vício de muitas pessoas, dificulta o descanso e o funcionamento natural do organismo. Aqueles que sofrem de qualquer distúrbio psicológico, inclusive os que são agravados pela fadiga e pelo estresse, quase sempre apresentam pensamentos e emoções agitados. Parecem não ter nenhum ritmo interno, apenas excitação. O mesmo estado de precariedade é vivido por quem não consegue dormir, vive tenso e estressado, fuma ou bebe demais, usa drogas e padece de depressão crônica moderada. As técnicas mentais que proponho na quarta parte deste livro são fundamentadas no eixo atividade e repouso. Elas oferecem os poderosos benefícios da saúde perfeita porque nos colocam em contato com o ciclo que sustenta todos os seres. Através dos genes, seu corpo registrou um histórico de descanso e atividade que remonta à criação do universo. A infinita inteligência da natureza só conseguiu propiciar a evolução do átomo à consciência mantendo todos os ciclos coordenados. Se quiser dar um passo na direção da saúde, acho bom seguir os ciclos que observa na natureza. Acorde com seu relógio interno, e não com o alarme do despertador. Permita-se um momento de silêncio depois de acordar e antes de ir para a cama, em outras palavras, não se precipite para o jornal logo cedo nem fique vendo televisão antes de dormir. Trabalhe em local tranquilo e iluminado e elimine a música de fundo no escritório. Descanse depois de cada refeição. Faça a última refeição por volta do pôr do sol, ou pelo menos 3 horas antes de se deitar. Deite-se durante 15 minutos antes do jantar e por alguns minutos depois do almoço. Dirija com serenidade, sem ligar o rádio do carro automaticamente. Caminhe ao sol todos os dias por algum tempo e lembre-se de que o universo é nosso verdadeiro relógio. 28 Mantendo a mente aberta. Alguns anos atrás recebi uma paciente indicada por famoso endocrinologista, professor de uma conhecida faculdade de medicina de Nova York e autor de vários livros sobre distúrbios endócrinos. Ela acabou se revelando parente desse médico, e eu fiquei bastante surpreso ao saber disso. Por que um especialista mandaria um paciente para um antigo aluno interessado em doenças familiares? Logo descobri a razão. A mulher sofria de uma patologia conhecida como edema idiopático cíclico.
As pacientes, sempre mulheres, retêm uma quantidade incomum de líquido durante certas fases do ciclo menstrual, o que provoca aumento de peso, inchaço e desconforto generalizado. Embora existam muitas teorias a esse respeito, a exata causa do problema é desconhecida. A única coisa que os médicos podem fazer, de acordo com o tratamento convencional, é restringir a ingestão de sal e receitar diuréticos, drogas que aumentam a eliminação de líquidos. Essa terapia funciona até certo ponto, mas em geral o organismo resiste ao tratamento. Os diuréticos também ocasionam perda de potássio, que resulta em fraqueza muscular e câimbras. Esta paciente apresentava todos os sintomas da doença e era particularmente resistente a todas as formas de tratamento. Certos dias do mês, chegava a engordar de 8 a 9 quilos, e ficava grotescamente inchada. As roupas deixavam de servir, ela se sentia feia e deprimida e os diuréticos faziam pouco mais que provocar efeitos colaterais. A paciente estava desesperada, à beira de um ataque de nervos. Depois de examiná-la, disse-lhe honestamente que não podia fazer nada a não ser receitar outros diuréticos. Ela concordou em tentar, mas os novos remédios não surtiram nenhum efeito. Escrevi uma carta a meu professor, contando-lhe que não podia ajudar. Alguns meses depois, enquanto almoçava na lanchonete do hospital, fui cumprimentado por uma mulher esbelta e atraente que percebi ser aquela velha paciente, só que totalmente irreconhecível. Disse-me que estava inteiramente curada, o que era visível. Contou-me então que havia procurado um acupunturista. Depois de 3 ou 4 sessões, todo o líquido excedente desaparecera para nunca mais voltar. Como é que simples agulhas, espetadas por alguns minutos em diversas regiões do corpo conseguiram aquilo? Peguei o número do acupunturista e liguei para ele. Pareceu lisonjeado com meu interesse e passou um tempão me explicando o tratamento. Mas fiquei um tanto desapontado. Ele falou dos campos de energia do corpo, e de como movimentava essa energia do umbigo para o fígado e assim por diante. Do ponto de vista médico, tudo não passava de palavrório. Do meu ponto de vista, aquelas explicações eram absurdas e careciam de qualquer fundamento científico. Tudo que eu concluí do telefonema foi que a mulher tinha se curado incidentalmente ou, na melhor das hipóteses, pelo efeito placebo. Contudo, logo deparei com outros pacientes que haviam tentado todo o arsenal da medicina ocidental e só haviam encontrado alívio para seus males na acupuntura. Sem conseguir conter a curiosidade, comecei a estudar com mais atenção o funcionamento da medicina chinesa. Descobri que havia uma explicação racional para os efeitos que eu vinha testemunhando. Alguns eu até conseguia traduzir para minha própria língua, ou seja, a medicina científica moderna. Uma vez envolvido numa nova abordagem, em outras palavras, assim que abri um novo canal de conhecimento, percebi que as possibilidades de gerar saúde iam muito além do treinamento que recebi na faculdade. Abrir a mente é uma experiência fenomenal. Quando minha mente estava fechada, obstruída por preconceitos, não conseguia entender a realidade da cura daquela mulher. Portanto, a cura não era real para mim, ainda que a estivesse vendo. Esta é a grande vantagem de ter a mente aberta, a realidade se mostra como algo novo, algo até então impossível. E para isso basta o poder da consciência. Não podemos evoluir se tivermos a mente fechada, pois essa é a mente que propicia a evolução. Não há conhecimento possível, conforme já vimos, a menos que se abra um caminho para a inteligência fluir. As pessoas de mente aberta simplesmente têm por hábito abrir novos canais. Em vez de temerem, elas aceitam a oportunidade de descobrir algo novo, algo que desafie seus preconceitos e destrua seus ícones. Quando a inteligência acha um novo canal, a vida passa a fluir com mais abundância dentro de nós. Maus hábitos são apenas trilhas mentais desgastadas, caminhos que um dia levaram à liberdade porque criavam novos pensamentos, mas que hoje levam a lugar nenhum. Tudo o que temos a fazer é observar a mente doentia das pessoas preconceituosas para perceber que a intolerância é um veneno. Ela contamina o crescimento humano e impossibilita o florescimento da saúde perfeita.
A inteligência, como a água, precisa continuar fluindo para permanecer pura. Uma mente inocente, curiosa e aberta é o pré-requisito para uma existência saudável. Basta estar aberto a novas possibilidades para ter acesso a elas. A disponibilidade é tudo. 29 Encantamento e fé. Estamos dentro da verdade e não podemos fugir dela. Maurice Merleau-Ponty. Por que não deveríamos estabelecer uma relação primordial com o universo? Ralph Waldo Emerson. O fato de eu estar aqui agora não passa de um incidente no contínuo espaço-tempo. Um grupo de átomos se posicionou de forma a criar um arranjo mais complexo de matéria, e o resultado final foi uma gota de protoplasma, eu. Seus constituintes existem desde o início do universo, e sempre vão existir. Suas formas eternamente mutantes enchem o cosmos manifesto, e não há nenhuma diferença fundamental entre elas, seja em mim ou na poeira interestelar. Este mundo de aparências não é sólido o suficiente para perdurar. Ele é aquilo que os hindus chamam de Maya, o que não é, ou seja, ilusão. A origem da ilusão é uma alteração simples. Como nos SOS sentidos não gostam de mudanças, assumiram o trabalho de parar o mundo. Eles selecionam uma parte da mudança, trancam-na em uma fase e a encaram como realidade imutável. Contudo, quando muito essas fases são estações. A vibração do universo não para nunca. Keats, o poeta, deslumbrado com esse fato, escreveu: a poesia do universo jamais cessa. A poesia do universo jamais morre. Enquanto entendermos o mundo como um conjunto de formas fixas, estaremos participando de uma realidade estagnada. O fluxo de inteligência parou numa estação no meio do caminho. Quando ele seguir em frente, a realidade mudará outra vez. Assistimos a um período em que uma verdadeira mudança está em marcha. Depois de passarmos séculos dissecando e desmistificando a natureza, a ciência se prepara para se juntar ao fluxo novamente. Nas palavras do Prêmio Nobel Ilya Prigogine, a ciência está agora suficientemente madura para respeitar a natureza. A próxima fase, na qual estabeleceremos uma relação mais primordial com o universo, ele descreve como o momento de novo fascínio pela natureza. O fascínio, ou encantamento, é nosso estado natural. Posso ser uma simples gota de protoplasma, mas aqui e agora não canso de me encantar comigo mesmo e com o próprio encantamento. A verdadeira saúde é o crescimento, e você não pode crescer a menos que seu ponto de vista seja inocente, de encanto e, acima de tudo, temporário. Nada é fixo, e a vida está sempre aberta à aventura. O Talmud traz uma passagem maravilhosa que diz que Deus criou o universo com as seguintes palavras: espero que funcione. Eis aí uma atitude sábia, deixar que a vida seja o que ela é. Esse é o comportamento natural das crianças, seres que não se entediam, não são cínicos nem se deprimem. Você sabe que se tornou adulto quando se vê presa dessas características. A moderna psicologia vem tentando determinar a idade em que a personalidade humana para de crescer. Até agora, nenhum limite foi estabelecido. A evolução é um processo contínuo cujo término a ciência ainda não descobriu, embora ainda não o considere inteligente. No momento, a ideia de uma natureza inteligente seria considerada um exercício de fé. A ciência não aprova a fé porque ela não é objetiva, e, portanto, não pode ser provada. No entanto, a atual revolução científica começou quando alguns pensadores passaram a ver que fazemos parte da natureza, e, por isso, não podemos separá-la daquilo que acreditamos que ela é. A fé é uma força primordial da natureza. Todos a acreditam em alguma coisa, os valores que abraçamos e as coisas que acreditamos serem reais formam nosso sistema de crenças. No efeito placebo, o paciente que acredita nos efeitos do comprimido inócuo consegue a cura. Esse é o sistema de crenças em funcionamento. O corpo acompanha a fé para conseguir resultados. Se dissermos a um paciente que o comprimido que ele está tomando vai acabar com sua dor, mas antes injetar-os em seu organismo uma droga que bloqueie o efeito narcótico dos analgésicos, o efeito placebo não vai funcionar.
Isso mostra que a fé do paciente de fato produz moléculas analgésicas reais, as endorfinas, que a outra droga bloqueia. A fé não se limita aos comprimidos. Ela pode estar em tudo e em todos, afetando todos os tipos de reação biológica. Na cura pela fé, por exemplo, a pessoa deve acreditar que vai ficar boa, postura que também deve ser adotada por aquele que pratica a cura. Nos casos de regressão espontânea da doença, o paciente deve acreditar em si mesmo. Ninguém, nem mesmo os céticos, sobrevive sem algum sistema de crenças. Um cientista treinado por métodos objetivos tradicionais pode afirmar que não acredita na inteligência infinita do universo. No entanto, toda vez que faz uma experiência expressa sua crença de que há um reino qualquer que pode ser desvendada e que dará os mesmos resultados se ele repetir a experiência corretamente em uma segunda vez. Sem essa crença, a ciência não seria possível. Alcançamos um alto nível de fé quando reconhecemos e entendemos a natureza da inteligência em nível racional. Trata-se da crença na racionalização consciente. O mais alto nível de fé surge quando a mente entra em contato com a própria inteligência. A mente não mais precisa de razões para crer na inteligência da natureza, pois nesse momento sente-se integrada a ela, sente-se em casa. Essa manifestação de fé já produziu as mais profundas reverências da humanidade por si mesma. Tu decretarás uma coisa, e ela se estabelecerá em ti. E teu caminho será iluminado. Ou então, peça, e receberás, procurarás, e encontrarás, bata, e a porta te será aberta. Os indivíduos conscientes a ponto de verdadeiramente acreditarem nessas afirmações não sentem o fracasso, não sofrem, não adoecem. Eles só experimentam a força, a paz, a vitalidade e a totalidade. Assim, a fé desconhece limites, pois a inteligência tem a capacidade infinita de criar novos aspectos da realidade. Estamos chegando perto do sentido daquelas palavras védicas: o universo é o macrocosmo e o homem, o microcosmo. Quando vencermos a distância que separa nossa vida interior e a realidade externa, a natureza se tornará encantada mais uma vez. A crença em a inteligência universal, para citar o professor Napoleon Hill, restaura a fé quando todo o resto falha, desafiando todas as regras da ciência moderna. Ela cura as feridas produzidas pela tristeza e pelo desapontamento, quaisquer que sejam suas causas. A fé é um passo inevitável em direção ao autoconhecimento. 30 O caminho da compaixão. A compaixão nasce da fonte da vida. Quando o autoconhecimento se aprofunda, quando ele finalmente resvala nessa fonte, a compaixão surge espontaneamente. A consciência anima. A compaixão é a qualidade demonstrada por aqueles que conseguem expressar sem reservas a benevolência, a consciência que se apieda do sofrimento alheio e que se dispõe a aliviá-lo. A compaixão é a mais delicada e gratificante emoção de que é capaz a psique humana. Se for descrita com fidelidade, a compaixão estimula o ouvinte. Shakespeare colocou estas palavras na boca de Pórcia, em O Mercador de Veneza: a graça do perdão não é forçada, desce dos céus como uma chuva fina sobre o solo, abençoada duplamente, abençoa a quem dá e a quem recebe, é mais forte que a força. Ela guarnece o monarca melhor que uma coroa, o cetro mostra a força temporal, atributo de orgulho e majestade, onde assenta o temor devido aos reis, mas o perdão supera essa imponência, é um atributo que pertence a Deus. Asterisco extraído de O Mercador de Veneza, editora Nova Fronteira, 1990, tradução de Bárbara Eliodora. Piedade, compaixão e bondade não são sentimentos acidentais. Eles floresceram das tendências universais da natureza de acordo com o processo de evolução. Todos os seres vivos apresentam padrões de comportamento que favorecem o todo acima dos interesses individuais. As células não trabalham para si mesmas, mas para a totalidade do tecido do qual fazem parte. Do mesmo modo, os tecidos trabalham em conjunto para manter a unidade dos órgãos, e estes, por sua vez, protegem a unidade do organismo. A biologia moderna encara esse processo como uma espécie de altruísmo geneticamente programado.
Qualquer parte de um ser vivo é capaz de morrer para proteger a totalidade genética de uma entidade maior. Chamo esse processo de início da compaixão porque se a da célula solidariamente sente a necessidade das outras, e reage automaticamente. Como característica humana, a compaixão pode ser nobre, mas também evidencia a permanência saudável de um instinto básico inato. Não existe cura sem compaixão. Ela motiva o corpo e estimula o desejo de ficar bem. Quando essa qualidade é deficiente, o médico aparece para supri-la. Mas, se eme compaixão, suas técnicas são limitadas. A compaixão que flui do médico desencadeia uma série de reações bioquímicas que efetua a cura em nível fisiológico. Norman Cases coloca muito bem a questão quando escreve a respeito de seus pacientes e seu vasto conjunto de necessidades emocionais. Eles querem apoio, querem ser ouvidos, querem sentir que sua morte ou sua vida fazem diferença para o médico, uma grande diferença. Querem sentir que os médicos pensam neles. A capacidade de pensar nos doentes é a força mais poderosa do exercício da medicina, pois ela exige do médico um fluxo de sentimento oriundo dos níveis mais sutis. A exige compaixão. A compaixão não é aquilo que as pessoas geralmente entendem por altruísmo. No final, é um mecanismo de autoajuda, pois restaura e renova a pessoa que dá. Ela cura aquele que cura. A incapacidade de demonstrar compaixão significa estar isolado dos sentimentos alheios, e isso é perigoso, pois pode desencadear a doença. Apesar de a compaixão ser inata, ela quer crescer e evoluir, portanto, pode ser cultivada. Nesta passagem, o lama tibetano Tartan Tulku Rinpoche fala do cultivo da compaixão. Todas as coisas são extraordinariamente interrelacionadas. Quando nos damos conta disso, todas as relações passam a se fundamentar no amor, não no amor calculado, mas na amizade natural de todos os seres, na abertura natural que se baseia no entendimento natural dos relacionamentos. Gradualmente, a ideia da automotivação desaparece, e você percebe que quando não tem motivação e interesses próprios todos esses problemas se resolvem. Os problemas individuais deixam de existir. Acho esse texto inspirador porque mostra como o estado de espírito ideal, não tem problemas, cresce nas pessoas como parte simples da vida. Ele não é forçado nem incessantemente procurado. O importante, conforme Tartang, é ver os outros como parte de si mesmo. Quanto mais conheço os problemas dos outros, mais meus próprios problemas se dissolvem. Por isso, é importante observar os problemas alheios. O conhecimento do outro aumenta o autoconhecimento aumenta a compaixão aumenta o conhecimento do outro. Trata-se de um círculo muito justo no qual só podemos entrar se abandonarmos a preocupação excessiva com os próprios problemas. As várias escolas da psicologia moderna, a começar pela psicanálise, são em certa medida culpadas pela fomentação excessiva desse tipo de preocupação. As sociedades orientais não conseguiram converter em bem-estar social seus ideais filosóficos, mas se beneficiaram do conceito de que todos devem se dedicar aos outros seres conscientes. O próprio Buda é conhecido como o compassivo. Manter-se ligado aos próprios problemas não é sinal de autodesenvolvimento, e sim de uma visão estreita e atrofiada. A saída é a compaixão. Pelos olhos da compaixão, todos os seres se igualam. Somos parte da vida infinita do universo e todos merecemos nele o mesmo lugar. Essa realidade aparece em toda a sua extensão quando as portas da percepção se abrem. Acho que este poema de Rabindranath Tagore explica melhor o que quero dizer. Upagupta, o discípulo de Buda, dormia no chão, aos pés do muro da cidade de Mathura. Todas as luzes estavam apagadas, as portas, fechadas e todas as estrelas escondidas no sombrio céu de Agyosto. De quem eram os pés cujos guizos tilintavam e que de súbito tocaram seu peito? Despertou sobressaltado, e a luz da lanterna de uma mulher caiu sobre seus olhos clementes. Era jovem dançarina, recoberta de joias, vestida num manto azul claro, embriagada com o vinho da juventude. Ela baixou a lanterna e contemplou o jovem rosto de austera beleza. Perdão, jovem asceta, disse ela. Venha, por favor, à minha casa.
O pó da terra não é leito adequado para ti. Ao que o jovem respondeu: mulher, segue teu caminho, quando chegar a hora eu te procuro. De repente, a noite escura mostrou os dentes no clarão de um relâmpago. A tempestade rugiu num dos cantos do céu, e a mulher tremeu com medo do perigo desconhecido. Ainda não havia se passado um ano. Era a noite de um dia de abril, primavera. Os galhos das árvores do caminho haviam florescido. O som doce de uma flauta flutuava no morno ar primaveril. Os cidadãos estavam no bosque para a festa das flores. Do meio do céu, a lua contemplava a cidade silenciosa. O jovem asceta vagava pela rua vazia, enquanto nos galhos das mangueiras cucos enamorados e insones entoavam seu lamento. Upagupta deixou para trás os portões da cidade, e parou ao pé da muralha. Era uma mulher que tinha seus pés, na sombra das mangueiras? Dominada pela peste negra, o corpo marcado pela varíola, havia sido expulsa da cidade para evitar o contágio venenoso. O asceta sentou-se a seu lado, pôs sua cabeça nos joelhos e umedeceu-lhe os lábios com água, e untou-lhe o corpo com bálsamo de sândalo. Quem és tu, piedoso? Perguntou a mulher. Chegou a hora, afinal, de visitá-la, e aqui estou, respondeu o jovem asceta. 31 Uma visão da totalidade do amor. O amor não é um simples impulso, ele deve conter a verdade, que é lei. Rabindranath Tagore. A mecânica da evolução é a mesma do amor. Fomos concebidos como um pensamento de amor e desejo, que se converteu em material genético. Quando éramos recém-nascidos, o mesmo amor nos nutriu, e os primeiros pensamentos próprios a nosso respeito eram tão interligados ao amor de nossa mãe que não havia vestígio de separação. Se a força do amor pode conceber a vida, nutri-la e dar-lhe identidade, então ela deve fazer parte da inteligência que somos nós. A mente consciente é aquela que continua a utilizar a inteligência com amor. Ela pode até mesmo experimentar o amor puro. Em qualquer idade e lugar, os relatos dessas experiências são inegavelmente semelhantes. Eles invariavelmente descrevem uma força motriz primordial, ao mesmo tempo dinâmica e onipresente, que não pode ser separada da totalidade. Os poucos que experimentaram o amor puro são os guias da humanidade. Esse mesmo guia está presente nas células, e, literalmente, não somos capazes de ter vida consciente ou impulsos de inteligência sem consultá-lo. O amor guia a inteligência. E como a linha que não podemos soltar por sermos parte do novembro elo da evolução. Essa linha nos conduz ao universo através dos pensamentos. Todos carregam esse fio no DNA. Nos momentos de atenção plena, sentimos o amor como o cordão suave da evolução. Ele permite que a vida siga em frente apenas por querer seguir adiante. Nesse sentido, a evolução não é uma força implacável, mas a sequência de desejos inocentes. O amor é inocente e direto. Ele se deleita com o que vê e, quando puro, não reconhece objetivo que supere o deleite. Por isso a consciência inocente de outras pessoas é tão poderosa e exerce tanta transformação, ela é amor. A simples percepção de que o amor permeia toda a natureza, fenômeno básico da experiência de êxtase, torna a vida criativa. A um simples toque de amor, toda a matéria-prima da vida se molda a um propósito. O amor é uma força criativa, e, por meio da criatividade, buscamos alegria e imortalidade. A mais forte convicção do amor é a unidade. A mente pode ser controlada para vislumbrar a totalidade num flash, mas ela existe no dia a dia. Todos amam a própria casa, os filhos, o jardim, mas esse sentimento pode ser traduzido de outra forma: amo este universo, ele é meu. Essa ideia foi muito bem expressa por Satchidananda. Um dia, trabalhando no campo, machuquei o dedo. Podia ter ignorado o fato, mas limpei e protegi o ferimento. Se não tivesse cuidado da ferida, o dedo teria inflamado, e todo o corpo sofreria. Do mesmo modo, se sentimos que somos parte do corpo cósmico, do universo, como podemos deixar de amar suas outras partes? Esse raciocínio simples demonstra a necessidade de se colocar a vida em um plano superior.
Se as diferenças são uma ilusão produzida pela cabeça, o reconhecimento da realidade da igualdade restaura a realidade. O amor restaura a realidade. Satchidananda continua: quando você sentir que é parte do todo, que pertence ao todo, e que o mundo inteiro lhe pertence, vai amar, e esse amor terá a cura. Ninguém pode curar sem o amor universal. Se você perceber que o não é apenas um indivíduo, mas parte do universo, não terá medo de ninguém. O homem sem medo vive para sempre, e o que tem medo morre a cada dia, a cada minuto. Faz diferença pensar que se faz parte do universo? Se essa ideia for apenas racional, acho que não. E preciso haver a verdadeira percepção. Um dos mais audaciosos pensadores da vanguarda da nova física, David Bohm, propõe a consciência da unidade como hipótese científica. Ele cunhou a expressão ordem implícita, e a usou para interrelacionar todos os eventos físicos do universo, de modo que o estudo detalhado de cada um, em tese, esclareceria os outros. Isso significa que as pessoas entram em contato com a realidade universal quando têm experiências místicas ou quando amam. Nesses momentos, unem-se aos outros no nível da consciência unificada. Bohm descreve o fenômeno. Mesmo que uma centena de pessoas fossem capazes de perceber o extrato mais profundo da realidade e se conectassem à mente coletiva, o ego desapareceria, e elas formariam uma consciência única, do mesmo modo que as várias partes de uma pessoa altamente integrada formam uma totalidade. A nova física também sugere que o universo, o corpo cósmico, era e será sempre um todo. É possível que a ciência acabe concluindo que as correntes de matéria e energia simplesmente não são reais, ou que sejam uma realidade de segunda linha, quando comparadas à ordem que unifica o todo. Até onde a sabedoria humana conseguiu expressá-la, a realidade da totalidade é o amor. A descoberta da ordem implícita na natureza e em nós mesmos não é casual. A ciência vem comprovando aquilo que as pessoas sensíveis encontram na própria consciência. Estamos dentro da verdade e não podemos fugir dela, segundo os termos de Merleau-Ponty. O homem que verdadeiramente acredita no meu universo o verá como um universo de pura inteligência guiada pelo amor. Esses são sentimentos inspiradores, eles podem ser encontrados no discurso de todos os santos de todas as religiões. É possível concordar com eles e até mesmo levá-los a sério, mas quem é capaz de usá-los? O amor precisa ser cultivado em toda a sua extensão. Quando flui sem esforço das profundezas do self, ele gera saúde. As crianças privadas do calor materno só podem ser curadas com amor e compaixão. Seu corpo é capaz de reverter anos de carência afetiva se o contato com o amor for renovado. Nesse sentido, o amor é muito prático. Ele começa a agir logo que tomamos consciência de sua presença. As pessoas amorosas e compassivas, cuja inteligência é usada com amor, são geralmente as criaturas mais felizes e saudáveis. Elas sempre lhe dirão que, em última instância, seu amor é egoísta, pois as restaura e renova a cada dia. Quando a vida é plena, é só amor, e quando a consciência é plena, cria apenas amor. Todo impulso de inteligência começa sua jornada como amor e nada mais. Se colocarmos nossa vida em um plano superior de consciência, vamos entender a simplicidade do amor. E ele não será pensamento, esperança, sentimento ou sonho. Ele será parte de nós, um sopro de vida. Conforme discutiremos na última parte deste livro, é fácil transportar a consciência para sua origem, pois é lá que ela deseja estar.